Olá, chegamos ao fim da nossa série sobre o livro Descobrindo e Ativando os Meus Dons Espirituais. A gente cumpriu 15 semanas de estudo com teoria, com ativação prática. E a novidade para vocês é que vocês vão poder acompanhar esse estudo a hora que vocês quiserem. Vai ficar no nosso feed do Voe Borboleta. Você pode acessar e começar quando você quiser. Junte amigas, junte o grupo da comunidade onde você está, se encontre por semana, façam o estudo, façam as ativações juntas. Vai ser muito bom. E depois marca a gente que a gente quer celebrar com vocês o que está acontecendo no meio de vocês. Esse livro, gente, o que acontece? Eu vou explicar o que aconteceu. Este é um livro que foi lançado neste ano, e foi lançado no começo, no dia 1º de janeiro. As pessoas começaram a estudar junto com os vídeos da autora. A autora é a Ravila Cunnington. Ela mora aqui na Califórnia, na mesma cidade que eu, em Redding. E ela tem esses vídeos que são feitos, na verdade é um vídeo por dia. Então você vai assistir em janeiro, dia 1, o primeiro vídeo, e aí tem um textinho para você ler. Quem compra o livro vai ler o livro e assistir os vídeos juntas e fazer as ativações que estão aqui. É muito precioso, ela faz isso todos os anos, não com o mesmo tópico nem com o mesmo livro. Cada ano é um tema, cada ano é um tópico. No ano passado, eu lembro que eu fiz um sobre limites. Como estabelecer limites foi tão poderoso. O que eu gosto desses estudos? Que eles são simples e poderosos. São princípios, são saídas estratégicas, coisas práticas para você viver o que você acredita, para você viver o que está na palavra, que você estuda na palavra, você sabe que existe, mas você não vê na sua vida prática. Então, um dos chamados dessa autora é trazer para a prática. Ela é a autora das personalidades proféticas, que a gente tanto fala no curso Voe Metamorfoses. Sim, ela é a pessoa que escreveu sobre as personalidades proféticas. Lembra? Aquele que vê, aquele que sente, aquele que escuta, né? Ou aquele que é o knower, que simplesmente sabe as formas com que Deus fala com a gente de acordo com as nossas personalidades. Quem é borboleta, quem tá por aqui há mais tempo sabe que esse ensino revolucionou o nosso ouvir a Deus. Inclusive tem uma série rolando lá no perfil do nosso curso do Voe Borboleta, que é o Voe Metamorfoses. Tem uma série de videozinhos aí para você começar a identificar como você ouve a voz de Deus. Como que você ouve? Talvez você vê mais ou você escuta, porque facilmente a gente cai naquela de que Deus não fala comigo. Só porque eu tenho uma referência de alguém, fulano lá, que escuta de um jeito, e eu acho que é assim que Deus fala. E ele fala de acordo com a nossa personalidade. Ele fala de formas diferentes, a gente não pode limitar. E o que a gente faz aqui na comunidade Voe Borboleta é abrir um espaço para que você descubra como o Espírito Santo de Deus está falando com você. Bom, este livro é em inglês, como eu falei para vocês, foi lançado para os estudos de 15 dias, uns 15 primeiros dias do ano. Então a comunidade de 20 mil pessoas leu junto esse livro e assistiu os vídeos da autora. O que acontece? Eu faço todo ano e eu publico algumas coisas no Voe Borboleta, alguns insights na minha página pessoal, no meu Instagram, e eu comento as coisas que estão mexendo, que estão me tocando, enfim. O que acontece? Vocês nos enchem de pedidos. Cadê? Tem em português? Traduz pra mim. Teve uma época que eu resolvi traduzir e eu fui traduzindo no dia que ela fazia, eu já traduzia, uma correria, né? Porque é bem férias pra gente com as crianças e tudo. E dessa vez eu pedi autorização da autora para traduzir a parte publicada dela. Então não é o livro inteiro que a gente traduziu, claro. A gente não quer fazer isso, né? O livro vai ser traduzido por ela, vai ser impresso e vendido. A gente não pode fazer da forma errada. Mas com a autorização dela, a gente traduziu partes que ela também publicou, publicáveis em rede social, para que você entenda o conteúdo, entenda o estudo e as ativações que ela faz. Mas nós fizemos um tempo de preparo como equipe, e a gente decidiu publicar, em vez de um por dia, um por semana. Então, nós publicamos um dia que ela faz em 15 dias, a gente fez em 15 semanas. E foi legal, porque a gente foi estudando devagarzinho. Então, toda terça-feira, aqui no perfil do Voe Borboleta, você via postagens com essas corzinhas aqui.
Eram sempre 3 postagens. A primeira postagem tinha um ensino sobre um dos dons do Espírito, o que que é, o que significa, como que se parece. Aí tinha um videozinho que a nossa equipe preparava o roteiro, baseado nos vídeos dela também, baseado no livro, e a gente contava um pouquinho para você, para te inspirar. E aí tinha o terceiro post, que era uma ativação, porque é para descobrir. Então a gente vai trabalhar a teoria e não é para deixar ali na prateleira apenas. É para você ativar, para você saber que existem os dons do Espírito e para você vivê-los, para você buscar com zelo. Como diz a palavra, nos orienta para a gente buscar com zelo os dons. É isso que a gente fez na prática juntas. A gente recebeu muito feedback de vocês que fizeram esse estudo com a gente e foi muito legal. Gente, este estudo é um presente, é de graça, você não precisa pagar nada, é só correr no nosso feed do Voo e Borboleta. Eu trouxe aqui, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês, ó. Então, no nosso Instagram, aí vai o reflexo ali, né? No nosso Instagram, você tem aqui as publicações. Sempre quando você vê amarelinho aqui, ó, que é uma publicação do estudo, você tem uma semana. Então, o que acontece? Essa aqui é a última semana, foi a semana 15 que a gente fez na terça-feira passada. Mas você pode correr para baixo e ver a 14, ó, aparecendo a corzinha, você já sabe, é 14. Aí você pode ir na 13, você pode fazer um por dia, olha aqui, ó, aqui é 13. Você pode fazer um por dia, ou você pode fazer um por semana, pode juntar mulheres e fazer juntas. É muito legal, né? Porque aí você já tem uma desculpinha, já tem um estudinho, algo para partir, aí vocês podem ter momentos de discussão juntas para crescer, discutir, conversar sobre as suas experiências, crescer juntas e fazer as ativações, que é o que faz acontecer na sua vida, é o que ativa, é o que traz vida ao que você está estudando. Então, com muita alegria que a gente encerra. Eu disse, por que não fazer uma live, então? Já que a gente fez uma live para iniciar na primeira, segunda semana, a gente está aqui para fazer essa live, para encerrar essa série de 15 semanas. Ai, não fiz essa série, não estudei. Pode assistir a live? Pode, você vai ter um resumão aqui de bandeja para você e depois você pode se inspirar e se empolgar para correr no nosso feed e procurar. Teve gente que deu print, que copiou as páginas, sempre são publicações em carrossel, que quando você clica aqui, vai abrir a publicação, ó, abre a publicação, tá? E você pode correr para o lado, ó. É o ensino, você vai lendo, tem os versículos, tem as perguntas e você vai vindo para o lado, ó. É maravilhoso, é simples, é poderoso e são assuntos muito relevantes. Bom, estamos com uma conversa avançada já com a autora, com o marido dela, e a gente vai ajudar aí a traduzir muitas coisas para vocês e espero que esses estudos cheguem, quem sabe, ano que vem no tempo real em português. Já pensou você poder fazer com toda a comunidade que está fazendo em inglês? Você que não entende a língua, é para quem não entende, porque quem entende é de graça, é em português e você pode fazer sempre no começo do ano. Eu recomendo fazer esse estudo para você que entende inglês. Por quê? Porque você começa o ano 15 dias se aprofundando em algo que você vai colher o ano todo. São temas muito pertinentes, são assuntos que fazem diferença para os seus relacionamentos, para a sua vida, para o seu trabalho, para a sua casa, para a sua família. Então eu recomendo, eu fiz todos os estudos até hoje, se não me engano são 5 ou 6, tem que ver o número que ela já publicou, mas eu fiz todos, eu peguei o ministério dela no comecinho e eu estava aqui ainda. Então sempre me acrescentou muito. Então é com muita alegria que eu falei assim, vocês pediram pra gente traduzir, tá? Vocês começaram a escrever aqui, bombando a gente quando começou essa série dela em inglês. E aí eu faço o seguinte sempre, gente. Nós temos uma staff no Voo Borboleta com 120 mulheres, de tudo quanto é parte aí desse mundão. E eu escrevi lá, gente, o nosso público, as seguidoras estão pedindo tradução disso aqui. Alguém topa? Porque eu tô aqui estudando nos Estados Unidos, uma correria, 4 crianças, 1000 coisas do Voo Borboleta. Vocês sabem como é que é, né? Vocês sabem como é que é. E eu não vou conseguir sozinha. Gente, essas mulheres leoas se levantaram e não, pode deixar. Fizemos um grupo para tradução disso e várias mulheres se levantaram
para fazer acontecer. Elas traduziram com zelo, leram de novo, corrigiram de novo. Aí a gente teve a equipe específica para fazer as artes, tudo foi refeito para vocês. Não tinha nada pronto. E aí a gente teve esse cuidado de traduzir a ideia, não é palavra por palavra, porque senão não faz sentido para nossa cultura e para você. Às vezes algo em inglês não faz o mínimo sentido para nós. Então a gente teve esse cuidado de tentar transmitir o máximo e de uma forma fiel possível o conteúdo para você, para que você chegasse e tivesse essa experiência. E a gente recebeu um testemunho de uma mulher que ela deu print em todas as páginas, né? E ela estudou a fundo e ela juntou tudo e já fez um livro e já publicou, né? Já imprimiu para ela. Ela já tem a sequência dos estudos e isso é muito legal. Mas eu quero dizer para vocês que nós estamos correndo atrás para ajudar essa equipe aqui deles. Aqui em Reading a fazer em português para que vocês tenham o livro mesmo completo. Já pensou ler depois desse estudo, ler o livro inteiro? Vai ser muito bom. Ele não é tão longo, tá? Ele tem aqui umas 200 páginas, mas ele é muito prático. E ela divide, né? Ela tem algumas artes assim, ela divide de uma forma muito clara os dons do Espírito, de uma forma que, quem fez o estudo aqui sabe, a gente praticamente decora quais são, o que eles são, como eles significam, como eles se parecem, né? E aí assim fica mais fácil da gente perseguir isso, né, da gente crescer nisso. Bom, eu não vou fazer essa live sozinha, não. Eu vou chamar duas mulheres maravilhosas que estiveram na nossa equipe se dedicando, olha aí, se virando nos 30, com casa, marido, criança, cada uma com os ministérios, com as coisas, com o trabalho, se viraram nos 30 para dar esse presente para vocês. Duas das mulheres da equipe vão estar aqui. A gente brincou que hoje ia ser a live minha com as Maris. Então eu vou chamar já as duas Maris aqui para vocês conhecerem. Algumas vocês já podem conhecer de outras lives, né? E a gente vai conversar sobre os temas. Qual é a sua parte? Escrever aqui pra gente, tá? Você escreve nos comentários e se tiver uma pergunta pontual, você vai colocar aqui nessa interrogaçãozinha aqui no final, nessa caixinha de pergunta, você vai colocar a sua pergunta sobre alguma das aulas, sobre algum dos tópicos, sobre algum dos dons do Espírito, se você tem alguma dúvida sobre isso. Não sei se a gente vai ter as respostas para tudo, mas o que a gente souber, a gente vai compartilhar com você. E esse é o coração do Voo e Borboleta, compartilhar chaves. Chaves voar e que trouxeram liberdade para as nossas vidas e que são tão preciosas e a gente tem esse amor, essa paixão em compartilhar com vocês. Então eu já convidei a Mariane. Oi, querida! Oi, tudo bem? Frio aqui? Quase chegando para te abraçar essas meninas deliciosas, essas filhotas. Muitas saudades, deixa eu arrumar aqui para não cair. Tá muito frio aí? Muito. Ui, gelou aqui. Uns 38 graus, 40. Aqui a gente tá uns 8, 7, 6, 5. Eu tô aqui na Califórnia, né, em Reading, e a Mariane está em Curitiba, congelando. Congelando aqui, gente. Derretendo, você tá congelando, veja só. Ai, ai, Mari, que saudades! Querida, me conta, pra gente começar, né? Conta pra quem não te conhece também um pouquinho do teu perfil, quem é você, quantos filhos, né, filhas, o que você faz da vida, o teu contexto, e aí a gente vai entrar nesses assuntos e eu já vou chamar a Mari também para entrar aqui. Tá bom. Então, pessoal, para quem não me conhece ainda, né? Talvez você já tenha visto meu rostinho aqui. Eu sou a Mariane Espíndola, do Voo e na Palavra, né? Um projeto aí de leitura da Bíblia. Eu sou mãe da Maria, que está com 9 anos, e da Bianca, que tem 3 aninhos, né? Esposa do pastor Fagner. E hoje eu trabalho só para o reino de Deus, né? Então, estou aqui servindo no Voo e Borboleta, também servindo na minha comunidade. E tive o privilégio de participar desse estudo que foi poderoso na minha vida. Então, gente, a Mari a gente chama, né, de líder das asas. A gente tem várias asas no Voo e Borboleta. E uma das asas é o Voo e na Palavra. Então, a Mari é como aquela mulher, né, do nosso grupo que é focada na palavra, focada na Bíblia. Né? Tem um maridão pastorzão aí, né, do lado toda hora. Como ela lidera esse grupo também. Então, ela estava nessa equipe e foi muito legal ver a interação dela com as traduções, com os textos, né? Então ela vinha, ela explicava algumas coisas, o que a gente ficava em dúvida. E foi muito precioso também para o nosso próprio grupo ali de tradução, né, Mari? Mas conta pra gente o que você achou desse estudo, no geral, de tudo que você ali passou, revisando, traduzindo e etc. O que você achou? O que você recebeu disso? O que foi legal? Qual foi o insight? O que você achou?
Eu achei muito legal porque ela divide os dons mais ou menos como a gente divide aqui no Brasil, né? Alguns estudos que a gente vê, alguns autores aí falando sobre os dons espirituais, né? Em três grupos de três também, né? Mas eu achei muito legal a abordagem dela, porque ela trouxe ali os dons de saber, de dizer e de fazer. Né? E aqui no Brasil a gente usa mais ou menos parecido, mas eu achei muito relevante a forma como ela traz, né, o que você falou no começo da live, de maneira muito simples. É muito simples, é muito prático. Então, qualquer um, né, não importa quanto tempo, né, você tem de fé cristã, se você já ouviu falar sobre esse assunto ou não, quando você entra nesse estudo aqui, ela traz de uma maneira muito clara, muito fácil, né? Indico para adolescentes também, né? Crianças aí, pré-adolescentes, adolescentes, dá para estudar, é muito tranquilo, né? Eu acho que isso para mim foi uma chave, porque o que acontece? Às vezes a gente não fala sobre os dons espirituais porque a gente acha que é algo muito místico, algo muito difícil de explicar, ou a gente não sabe como explicar. E ela É. traz exemplos, cada um deles ela trouxe um exemplo, né? E aí, quando o pessoal for voltar no feed, vai ver isso nos vídeos, né? Ela explica o que é, ela traz um exemplo, como é que se parece, como é que funciona. E ela simplifica, assim, em frases que eu acho que talvez eu não, né, algum discernimento mesmo que Deus deu para ela específico, que eu achei uma coisa que me marcou bastante, assim, ela falando sobre a diferença da palavra de conhecimento e a Boa. palavra de sabedoria, né, que às Tá. vezes o pessoal confunde muito. A gente estava super empolgada aqui falando do primeiro grupo, né? Lembra? São os 9 dons descritos por Paulo em 1 Coríntios, e a gente estava falando desses. Ela separou, né, no livro em grupos de 3. O primeiro grupo era sobre saber algo. São dons que nós sabemos de alguma coisa. E aí ela citou, né, o da sabedoria, o dom de sabedoria, o dom de conhecimento, e o próximo é o dom do discernimento. E a Mari estava contando o quão especial foi para ela ver essa simplicidade dessa explicação, né? Das diferenças e como isso a autora trouxe com a parte prática da vida dela. E uma das coisas, enquanto eu chamo a Mari aqui, uma das coisas que me marcou, né? Que me marcou muito na linguagem e na forma com que ela traz, a simplicidade também, o como ela consegue trazer coisas do dia a dia dela, com as crianças, que ela tem 4 filhos, homens, meninos, como ela consegue trazer as experiências do dia a dia dela dessa forma tão simples e conectar com as questões dos dons do Espírito. E conectar com algo espiritual, né? Enquanto a Mari entra aqui, eu vou explicando para vocês que no primeiro estudo, no primeiro dia, ela começa a falar sobre o sobrenatural, dizendo: Oi, Mari, voltou? E voltamos. Sei lá, agora coloquei no meu celular aqui como internet, não tá na de casa, vamos ver se não acontece nada. Eu estava explicando aqui para elas, então, que o comecinho do livro já traz isso pra gente. Sobrenatural de Deus existe. Será que eu sou sobrenatural? E aí traz essa reflexão, ei, se o Espírito Santo está habitando dentro de você, né? E primeiro explica como que você vai ser sobrenatural. É quando você convida o Espírito Santo de Deus para habitar no teu coração e na tua vida. E aí ele habita em você. E aí você se torna uma pessoa sobrenatural, com acesso ao sobrenatural, com acesso direto ao próprio Deus. Então isso me marcou muito porque é muito simples, é muito básico, mas muito cristão não vive, né? E acredita que não é sobrenatural, que não tem, acha só que é uma pessoa específica, alguém que tá lá, que tá bem longe, que talvez tá, né, com o microfone na mão, e é para todo mundo, né? Então eu amei que você contou dessa diferença, né, da palavra de sabedoria e da de conhecimento, né? Algo que a gente foi lendo e estudando, e aqui no Voo e Borboleta a gente vive tantos dons, né? As meninas, as mulheres afloram e descobrem, e às vezes a gente não sabe qual que é, né? Quantas vezes a gente já estava juntas, Mari, orando por alguém lá na sala da minha casa, orando por alguém ali no meio, e uma dá uma palavra, a outra tava isso, eu vi uma palavra que não fazia sentido para mim, mas que a outra completava com uma imagem. A gente não sabia dizer, aquela teve a palavra de conhecimento, essa teve uma palavra de sabedoria, esta aqui está usando o discernimento dela, mas essa aqui, né, a gente não tinha, às vezes a gente imaginava alguma coisa, mas não tinha essa separação. Mas se a gente for pensar, a gente estava fluindo cada vez mais com todos os dons, né? E cada um Não, ali e com algo. o mais legal era todos esses dons operando juntos, né? Porque às vezes uma tinha uma palavra ali de conhecimento, né? E a outra que tinha fé se propunha a orar por cura,
junto com a outra que estava operando ali, né, num dom de cura. Então, quando a gente tem esse corpo de Cristo todo trabalhando junto, a gente vê todos os dons fluindo e eles vão se complementando, né? E realmente é difícil operar num dom sozinho, né? Ou um dom se manifestar de maneira única. Geralmente a gente vê em mais de um, né? Uhum, exatamente. E é algo que borbulha no meu coração, né? Quando a gente vai orar juntas sobre alguém, né? Nós, mulheres aí do voo, e a gente está junto com alguém, né? A gente brincava do puff, né? Sentava no puff na minha casa, ó, daqui resolveu a vida. O que acontece nesse lugar, né? E era interessante porque não escapava nada dali, né? Porque era cada uma antenada numa área, né? E eu lembro de ter a impressão que uma das mulheres tinha uma visão. E, ó, você viu alguma coisa? Ah, eu vi, mas eu não ia falar. Falei, não, mas eu sei que você tem, não sei o quê, mas eu sei que você viu. Aí encorajava ela para colocar esse dom, para fluir. Era algo profético que ela tinha, né? Para entregar ali. E várias vezes, né, Maria, a gente estava orando para as pessoas, a gente se olhava para ver o discernimento de alguém, né? Uma que tem o discernimento aguçado, eu olhava assim, tipo, é bom ou é ruim? O que você está sentindo, né? Uhum. Dela, é isso, é isso. Né, com os olhares a gente ia se complementando e me vem algo, né, na mente, Mari, que é por isso que existe tanto trabalho contrário para que as mulheres não tenham essa unidade, né? Que não consigam estar juntas dessa forma, pensando diferente, porque eu penso diferente de você em várias coisas, né? Então, Uhum. muito se trabalha no contrário para que a gente não consiga ter essa unidade nesse momento e estar juntas em um só espírito, orando por uma outra pessoa, né? Então, acho isso muito, muito legal a gente estudar juntas os dons e ver que, poxa, a Mari flui num muito, né? Eu fluo nesse outro muito. E são complementares, né? E que a gente estando junto é muito poderoso. O que a gente vê é mulheres voando, né? Pessoas sendo libertas. Desse Acho que primeiro essa foi a chave, né, do voo e borboleta, Gi. Acho que isso aí, o foi. poder de Deus, ele se manifestou de forma poderosa, né, exponencial, desde o princípio, por causa dessa unidade, né? E a palavra também diz que onde tem unidade, ali o Senhor ordena a bênção, né? Então é como um óleo que é derramado, né? Diz o salmista, né? Na cabeça do sacerdote, escorre pela barba. Então é uma unção que vem, é uma presença, é algo sobrenatural realmente que acontece. Por isso que a gente viu e vê, né? Quando a gente está reunidas em unidade, manifestando os dons, a gente realmente vê os milagres acontecerem, a gente vê, né, a transformação, realmente a manifestação do Espírito acontece ali, onde tem a unidade. Muito bom. Desses dons que a gente estudou, então, dos 9 dons, porque ela fala bem claro, né? Tem muitos outros, gente, vários outros dons na palavra, mas a gente vai ficar com essa lista, né, citada por Paulo. E desses dons que você estudou, Mari, quais que você reconheceu que você já tinha ativado? E se algum outro você percebeu, puxa, esse também talvez eu possa, esse eu nunca testei e você começou a experimentar. Conta um pouquinho da tua experiência pessoal, com esse estudo. Então, eu sempre achei, assim, que eu tinha os dons de saber, né? Ora, né, um dom de Tipo um sabedoria, né, de conhecimento ou de discernimento, dependendo da situação, né? tá. E quando a gente começou a orar pelas pessoas, eu também vi acontecendo algumas curas, né? Ou a questão do profético também, né? Da profecia. Mas uma coisa muito legal que aconteceu durante esse estudo, né? Que eu quero testemunhar para vocês é que eu não falo inglês, né? O conhecimento que eu tenho do inglês é da escola. E aí, o que aconteceu durante esse estudo? Eu falei, nossa, mas por que eu tô nesse grupo aqui? Eu falei que eu queria ajudar. Como é que eu vou ajudar? Porque eu não entendo, né? E o que aconteceu foi que com o meu inglês limitado, né? O meu inglês limitado, quando eu pegava e acessava ali o material, às vezes eu já me vinha a palavra. Eu lembro que eu perguntava, será que ela usou tal palavra em inglês que quer dizer isso? E que aí a Uau. gente pode, né? Eu não tinha material em inglês, eu só tinha o que as meninas traduziram, né? E aí eu tava dando uma lida, ajudando ali pra gente montar as artes. E aí eu vi que o inglês começou a desenrolar. E no livro ela conta uma história, né, de uma pessoa que falou num dialeto que ela não conhecia, numa sala, e a pessoa ouviu e falou: Nossa! E né, o pessoal que estava ali achou que era uma oração em línguas dos anjos, não, era uma língua mesmo, terrena, um dialeto que a pessoa estava falando. Então, o que aconteceu? Eu vi que eu comecei a desenrolar um pouco mais no inglês, né? E antes desse estudo começar, Deus já tinha falado comigo para eu estudar inglês. E aí uma amiga minha que mora no Canadá veio para o Brasil, né, para visitar a família e rever os amigos, passou um tempo aqui, ela chegou e falou: "Trouxe um presente para você".
que o Espírito Santo me falou para comprar uma Bíblia em inglês. Olha. Então, assim, Deus falou com ela, né? Ela teve ali, né, uma palavra de conhecimento ali, de sabedoria, né? Deus contou para ela o que estava acontecendo e ela me trouxe essa confirmação, né? Que foi, na verdade, uma palavra, né, que veio para me encorajar, uma palavra profética, né? Falando, continua, vai, que é nesse caminho. Então, isso que eu queria testemunhar, assim, é E que daí, realmente daí eu recebo um áudio, né? Tô aqui na minha rotina, eu lá, vou escutar o que a Mariane vai falar. Ela falando inglês. Eu falei, gente, o que aconteceu? Ela não falava inglês. Então, olha, que isso e aquilo. Eu falei, gente do céu, aconteceu alguma coisa é, aqui. Eu achei muito o que eu quero. O que eu quero testemunhar, assim, é que eu ainda não falo inglês, tá? Mas olha, eu estou eu entendendo entendi. quase tudo que eu escuto. Ah, você tá Não, assim, né? muito Eu tenho, legal. assim, eu quando eu ouço coisas em inglês, músicas, eu entendo, gente, né? Eu acho que eu preciso desenrolar ainda ou falar, Que legal. né? Muito Mas eu já consigo, eu já tenho a interpretação, assim, muito aguçada já da língua. Então eu bom. fiquei muito feliz, assim, que eu pude provar e receber isso na minha vida, que era algo que eu não conhecia, né? A gente, né, fala em dom de línguas, né? A Uhum. pessoa, né, falando, né, línguas estranhas, mas e outros dialetos, outras línguas que a gente não conhece ainda? Então Olha esse só. é o meu testemunho, né? Foi algo que aconteceu que eu pude provar durante esse estudo. E aí entra no segundo grupo, né? Que são os três dons ligados a dizer algo, que usa fala, que usa o falar, que é o dom de profecia, de Uhum. línguas, interpretação de línguas. Muito legal, muito bom. Eu vou aproveitar e vou convidar nossa segunda Mari aqui. Então, o que vai acontecer na nossa live aqui hoje? A gente tem a Mariane, que está desde o comecinho com a gente, né? E a gente tem novas safras de borboletas. Não pode falar safra, mas não sei o que posso falar. Nova geração? Nova geração, a Mari tô mandando para você. O convite, vamos ver se ela entra. Nós temos novas gerações. Aí, ó. Oi! Oi, vocês estão me ouvindo bem? Super bem. Sim, Ah, então tá bom. Estamos prontas para ouvir tudo o que você vai falar, porque a gente disse assim, a gente não vai ter tempo de reestudar o livro e a Mari vai resumir tudo para nós. Jogamos tudo nela hoje. Somos bem Gente legais, do céu. somos amigas muito legais, e, né? Mas enfim, a gente lembra, porque a gente foi traduzindo, né? A gente foi mergulhando no conteúdo. E eu pedi no comecinho ali, né, para Mari Espíndola falar um pouquinho dela. E eu queria que você também se apresentasse. A Mari tá mais, né, com a gente no Voe na Palavra, nas lives. Mas eu queria que você se apresentasse e que você pudesse falar um pouquinho do teu contexto familiar, trabalho, um pouquinho para as pessoas saberem quem é você. E aí a gente Aham. continua a nossa conversa boa aqui sobre esse livro. Tá bom. Então, eu sou a Mariana Nieveglovski, mas como esse nome é muito comprido, a gente até faz um apelido aqui. Aí fica mais fácil assim, Nieve. Nieve. Isso, eu sou casada, vai fazer 10 anos esse ano. A gente tem uma filha que tem 5 anos, que é a Giovana. Olha, o Gabriel já me olhou aqui, eu sou casada com o Gabriel, né? Então pronto, é o nome do Muito meu bem. esposo. Se quiser aparecer, é só pôr a cabecinha aqui que a gente gosta de ver também. Então, já sou casada há quase 10 anos. Eu atualmente sou professora de inglês da língua, né, na educação infantil. E a língua inglesa sempre foi né, assim, algo que eu gostei muito desde criança. Tenho bastante afinidade, assim, e facilidade com relação a línguas estrangeiras. E aí foi muito legal, porque depois da maternidade que eu resolvi mudar, assim, né, eu tinha todo um background de escritório, e aí Deus foi movendo para pedagogia e agora estou na educação infantil. Então, e agora eu sinto, assim, que é, tipo, o meu propósito, assim. Então, estou super Uau! feliz. Foi esse reforço que nós recebemos no nosso time de tradução improvisado que nós fizemos às pressas aí para dar conta do pedido de vocês para traduzir, né? Que vocês encheram os nossos inbox aqui querendo essa tradução. Então, obrigada, né, vocês duas por fazerem parte desse time e ainda ser as duas que aceitaram estar na live, porque eu vi que outras fugiram, mas eu pegarei para vocês. Muito bom. Então a gente falou um pouquinho aqui, né, do saber algo, dos três, né, de saber, dom de sabedoria, dom de conhecimento, dom de discernimento. E aí, né, ela separa e explica que esses são os dons de revelação, são coisas reveladas a nós. E aí um pouquinho demos essa pitada, né, dos dons que são de dizer algo, de usar a fala, profecia,
línguas e interpretação de línguas. E aí ela também resume como são os dons de inspiração, que vão nos inspirar, nos encorajar. E aí tem o grupo do fazer algo, que tem a fé, a cura e essa operação de milagres. É claro que às vezes cada comunidade pode usar uma terminologia diferente, né? Mas a gente está seguindo o que a autora está trazendo. E esses últimos 3, ela liga com os dons de poder, que manifestam realmente o poder. Então, esse é o resumo grosso do livro, né? Então, ele vai um a um. Então, a gente teve uma aula sobre o dom de sabedoria, outro estudo sobre as palavras de conhecimento. E aí ela vai trazendo essas experiências. Então, eu queria saber, a Mari Espíndola já falou um pouquinho de como foi para ela, mas eu queria saber para você, né? Como é que foi para você ler? O que você achou? O que te chamou mais atenção? Você já sabia esse conteúdo e reforçou? Ou trouxe alguma coisa nova? A forma com que ela falou? O que você pode contar para a gente, Mari? Bom, como vocês já disseram, e é muito real, assim, a Rábula, ela é muito prática, né? Então, ela faz tudo parecer, e didática, né? Faz tudo parecer muito simples, né? Tudo se torna bem tangível. E, assim, foi legal porque que a gente tem um geralzão, né? Quando a gente lê a Bíblia, vê Paulo falando, a gente tem o geral. E aí, se aprofundar nisso, que foi algo que foi bem importante para mim, assim, eu nunca tinha feito isso. E eu acho que os que mais me chamaram a atenção foi o fato da profecia, que a gente sempre tem aquela impressão de profecia, aquela pessoa que está sempre fazendo previsões a respeito do futuro, e não é exatamente isso, né? Ela até deixa ali de uma forma bem clara, assim, que não é somente isso. A pessoa que, na verdade, está ali fazendo a profecia e trazendo dados que a gente não conhece, dados sobrenaturais, aí sim está fluindo também outros dons. Então, para mim, o dom de profecia parecia algo distante, porque eu pensava assim, puxa, mas para eu fazer uma profecia a respeito de algo, eu vou precisar de muita revelação de Deus. E não que a gente não precise, mas o fato é que eu achei muito interessante que o dom de profecia, ela até descreve como existe para edificar, confortar e exortar outros crentes. Então, é algo simples, né? É algo que é praticável, é tranquilo de ser feito. A gente precisa, claro, da revelação do Espírito Santo, mas que é totalmente possível a gente realizar. A gente não precisa ficar esperando, talvez, algo totalmente sobrenatural, assim, um anjo aparecer na nossa frente, assim, para falar, fale isso. Mas se enquadrando ali, né, nesses quesitos, né, de edificar, confortar e exortar outra pessoa, você já está profetizando, você, né, já está fluindo nesse dom. Então, isso para mim foi super impactante. E outro que me chamou bastante atenção foi o dom da fé, que a gente, né, fala muito sobre crenças, né, você acreditar em algo, é colocar, né, tua confiança em algo ou alguém. Mas a fé é uma certeza absoluta, né? A crença está baseada em fatos, dados, história, experiência, e já a fé não, é uma convicção absoluta na realidade que você ainda não está vendo. Então, isso é demais. E a fé, ela é para todo crente, né? Esse aí é um dos pré-requisitos, assim. Então, para mim, poder se aprofundar nesses 2 pontos, eu acho que foi bem, bem show, assim, bem importante. Eu gostei nessa parte da fé, porque ela meio que distingue um pouquinho da nossa fé normal e natural, né? E a fé que é um dom do Espírito, porque ela é uma fé extraordinária, né? É algo sobrenatural. Então eu gostei muito, porque às vezes a gente acaba vivendo uma vida rasa, numa fé com muito limite, que se parece muito com uma fé humana, né? Uma fé Parece muito com uma crença. Parece tipo, mais com uma crença. por pensamento positivo, até acaba caindo para esse lado, né? Porque é um negócio que você não conta com a parceria do Espírito Santo, né? Não conta com o sobrenatural. Mari Espíndola, o que tocou aí nessa área de fé e profecia? A gente já misturando os 2 grupos ali, mas são os que chamou a atenção, né? Eu estou passando aqui pelas publicações, ó, gente, para ir dando umas olhadinhas. Eu acho muito legal, assim, que aqui no Voio Borboleta a gente ama o dom profético, né? Até porque Paulo ele vai falar em 1 Coríntios 12, ele vai descrever os 9 dons.
1 Isso. Coríntios 13, ele vem falar sobre o amor, né? E aí ele fala que a gente precisa seguir o amor, né? E procurar com zelo todos os dons, mas principalmente o de profetizar, né? Então E é ele quem? fala que a gente tem que abrir um caminho, né? Vamos falar um way, né? Uma estrada de amor, e é por essa estrada que a gente vai fluir através do dom profético, né? É um caminho que a gente abre com o amor e por esse caminho a gente flui com a profecia, como né, a minha xará que falou, para edificar, para exortar e para consolar. Então, eu achei, assim, maravilhoso como ela trouxe. Eu acho que a igreja, assim, do Brasil, principalmente, tem muito ainda, um pé atrás, né, com o dom profético, com a questão das profecias, apesar da palavra do Senhor dizer para a gente buscar esse dom, né? Porque a igreja, né, Deus quer muito encorajar essa igreja, né? Deus quer muito consolar essa igreja e que nós, como corpo de Cristo, né, como irmãos, a gente consiga fluir em amor, né? E poder edificar a vida das outras pessoas, né? Encorajar fortemente as outras pessoas através da palavra profética. E uma Uhum. coisa muito legal que a Mari falou, né? Existe muito essa confusão, né? E aí a Bíblia traz, inclusive, a história de uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, né? E que os discípulos foram lá e repreenderam e expulsaram, né? E então a palavra profética não tem nada a ver, né? Com isso que é maligno, o espírito de adivinhação, porque isso vai levando as pessoas cativas porque elas querem saber do futuro, né? E o que que a palavra profética, né? Ela aponta assim para um destino, mas ela não vai te revelar o teu futuro, né? Porque Ah, a palavra profética, ela vai de encontro àquilo que você já tem no teu coração, muitas vezes, aquilo que Deus já falou com você, e ela vai te encorajar isso, prossiga por esse caminho, porque é por uhum. aqui mesmo, né? Ou ela vai te exortar, ó, lembra daquilo que Deus falou para você, né? E Uhum. aí a palavra profética vem e te traz a memória para te colocar de novo nesse caminho, né? E para te edificar, né? Para te encorajar. Então, eu acho que a forma como ela trouxe também no estudo foi bem didático, explicou muito sobre isso. E eu acho que a gente precisa falar mais sobre o dom profético, precisa falar mais sobre profecia, porque, né, a gente precisa seguir o que a palavra instrui, que é para a gente buscar esse dom. De Olha só. todos é para a gente buscar esse dom, porque a gente edifica, né, o que ela traz no começo. O dom é um presente, não é para nós, é um presente que a gente vai entregar para as outras pessoas, né? Então a profecia é um presente que a gente vai entregar, que vai consolar, que vai encorajar, né? Então é algo que realmente vai trazer paz, não vai trazer condenação, né? Muitas pessoas têm essa experiência, ó, eis que te digo que se não fizer tal coisa, você vai morrer, sei lá, né? Tanta coisa que já se ouviu por aí como profecia, né? E na verdade não é, porque ela tem que estar dentro desses três parâmetros aqui, né? Ou para edificar, ou para exortar, né? E exortar, a palavra exortar vem de você caminhar junto, de você mostrar o caminho, né? De você endireitar ali, trazer a memória, né? Esse caminho correto e pode até se parecer com um conselho, mas é um conselho do alto. É um conselho que Uhum. vem direto do Pai e do Espírito Santo, então pode se parecer com um conselho, né? Mas Tá. ele vai ser algo bom, vai edificar a tua vida. Então, Muito eu bom. acho que é o nosso queridinho, né? É o nosso queridinho aqui do Voa Borboleta, é o que a gente vê mais as mulheres sendo ativadas, né? E você tocou em alguns assuntos muito importantes, gente, que é muito bom a gente, como comunidade de mulheres, que está buscando voar nisso, voar em dar palavras, né? Porque nós somos mulheres que entendemos que nós estamos aqui para edificar a nossa geração. Né? Agora, existe essa questão que você falou, né, dessa premonição, dessas palavras, né, do futuro, essas coisas, né, místicas que vêm para confundir mesmo. E por medo disso, as pessoas não entram e nem investem tempo e nem buscam com zelo, como diz a palavra, o próprio dom de profecia, que seria a melhor forma da gente diminuir aquela outra coisa, né? Porque eu sempre digo que essas coisas que acontecem, que a gente ouve por aí, místicas, elas são, na verdade, uma deturpação, né? São algo que o sobrenatural era primeiro dele, do Pai Celestial de Deus, né? E o inimigo vem, ele vem para deturpar, para mudar, né? Para fazer parecido, para a gente cair nessa armadilha. Mas por medo de que seja isso, as pessoas deixaram de buscar o dom do alto nisso e de fluir, de ter coragem de testar. E aí o que acontece? Uhum.
gente tem uma igreja que não é edificada, que não é consolada, que não é exortada. Aí a gente tem um desequilíbrio, aí a gente tem sofrimento, aí a gente tem padrão desse mundo dentro da nossa igreja, né? Então é algo muito importante da gente saber. E para mim é algo assim, Mari, não sei se as duas Maris, se vocês acham que vocês concordam comigo nesse aspecto, mas as pessoas que buscam essas premonições, qual foi a palavra que você usou, Mari? A Bíblia exorta a gente quanto ao espírito de adivinhação, né? Que é para você adivinhar o futuro, né? Então, eu E vejo profetizar não tem a ver com isso. Com isso, eu vejo muitas pessoas chegam pra gente querendo que a gente adivinhe o futuro, e eu vejo a intenção dessa pessoa. A intenção dessa pessoa não é ser edificada, nem consolada, né? Nem confortada. A intenção dessa pessoa, ela tá ligada com um controle. Ela precisa desesperadamente saber do futuro, porque ela precisa ter o controle nas mãos. Então é uma outra motivação, é uma outra expectativa. E ela chega aqui, ela recebe outras palavras que vão tirar ela do controle, né? Então é algo muito interessante de saber também a motivação das pessoas que vêm até a gente para receber palavra. Mas eu não preciso ser vítima da motivação da outra pessoa. Então tem muitas pessoas que vêm com essa motivação achando que eu vou trazer uma palavra de adivinhação sobre o futuro dela só para ela saber o que vai acontecer, né? E o que acontece é que ela recebe liberdade através da palavra profética. Algo é revelado para ela que liga, que ativa a conexão dela diretamente com Deus, e ela não precisa mais de mim, nem que eu recorrer a mim para saber de alguma coisa, né? E aí ela vai trabalhar a base da confiança. Então, uma das coisas que você falou me chamou a atenção isso. E a outra coisa que está aqui no postzinho sobre o que é profecia, você pode buscar, gente, na nossa página, vai estar lá escrito o que é profecia. E tem esse trecho que a Mari citou. Muitas vezes pensamos que a profecia indica o futuro. Não, isso não é uma profecia. O dom de profecia, daí está a citação bíblica, existe para edificar, confortar e exortar outros crentes. A profecia é uma palavra dita para inspirar. E aí vem gente me dizendo, recebi uma palavra profética do estilo do que a Mari narrou aqui, eis que te digo, né? E algumas coisas assim apontando, né? Eu digo, nossa, essa não foi uma profecia. Essa foi uma sentença de morte. Você é livre para não receber isso. Porque sentença de morte não se parece com o meu pai das luzes, com o meu pai cheio de vida, da vida abundante. Né? Então a gente precisa usar daí o discernimento para saber da onde vem a motivação dessa palavra. E eu sempre digo, você não pode ser vítima da palavra profética. Você tem que julgar isso. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Então, quando a palavra vem, você checa com ele se isso é para entrar mesmo. Se você vai aceitar, se você vai dar o passo também para ver isso acontecer. E aí, esse trechinho que eu quero perguntar para vocês, que aí tá também no nosso post, que tá no livro dela. Mas se você testemunhar alguém profetizando e usando fatos sobrenaturais, então essas pessoas estão usando e fluindo em múltiplos dons. Então, a gente está falando do dom de profecia, quando estou profetizando, eu posso estar fluindo nesses outros dons ligados ao falar. E aí, por exemplo, pode ser que a pessoa tenha uma sabedoria sobrenatural, né? Uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento sobrenatural, né? Enquanto elas estão operando nesse dom de profecia. Então, veja que a gente está falando dos dons separados, mas é como a gente citou aqui no comecinho, né? Lá no início do Voe Borboleta, na minha sala, na minha casa, eu, a Mari e várias outras 15 mulheres, a gente via esses dons, múltiplos dons fluindo com uma liberdade, né? Porque a gente disse sim para esse ambiente para poder testar. E aí eu queria saber de vocês sobre isso, né? Sobre essas misturas de dons, se vocês tiveram alguma experiência com isso, ou se já viram acontecer, né? Ou na própria vida, ou na comunidade que vocês estão inseridas, ou no Voe Borboleta, e como que se parece esses múltiplos dons fluindo juntos, porque às vezes a gente fica separando muito tudo, né? E a pessoa acha que não, agora é só a palavra de sabedoria, não é, né? E às vezes a gente organiza tantas ideias assim em explicação que mais confunde a pessoa e paralisa do que deixa ela fluir. Gente, uma coisa que eu acho muito legal, né? E lá no curso Metamorfoses, a Gisá traz isso também como exemplo. O que é profetizar? A gente precisa entender o que é profetizar. Ele é um dom vocal, né? O Luciano Subirá usa muito esse termo, um dom vocal, um dom de dizer. Então, eu preciso abrir a minha boca para abençoar a pessoa, né? E aí entra a edificação, porque eu estou te abençoando, estou falando algo sobre a sua vida
que vai te edificar. E aí a gente tem na palavra de Deus um exemplo muito legal, né, que é Ezequiel 37, que Deus fala para Ezequiel: profetiza a esses ossos. E aí o que que ele faz, né? A gente vai dizer que vai se parecer mais com uma oração, mas o que que ele está fazendo? Ele está profetizando. Ele está dizendo, usando a boca dele para falar para aqueles ossos, né? Que eles comecem a se mover, que o Espírito entre neles. Então, o dom de profecia, ele pode muito mais se parecer com uma oração do que com eu dizer algo sobre o seu futuro, que seria uma palavra de conhecimento, por exemplo, né? Ó, Deus está me mostrando tal coisa. Então, se Deus me traz uma palavra de conhecimento, eu posso fazer o quê? Eu posso profetizar sobre a tua vida, né? Eu posso te abençoar, declarar coisas boas, né? Se eu tenho um discernimento de espírito, de algo que não tá legal, de algo que tá ruim, o que que eu vou fazer? Eu vou profetizar sobre a tua vida. Eu vou orar sobre você e vou declarar bênção sobre a tua vida, né? Então eu acho que o dom de profecia, ele pode muito mais se parecer com uma oração, né? Que a gente tem exemplo disso na palavra de Deus, conforme Ezequiel foi profetizando, algo foi se movendo no mundo espiritual e foi acontecendo na vida, né? Foi criando vida. E eu acho então que quando a gente está profetizando, a gente está edificando, né? A vida das pessoas. E talvez uma ilustração, né, que eu lembrei aqui, que a Gi fala também no curso Metamorfose, que é um exemplo, a gente tem o exemplo da palavra. Como é que eu vou profetizar, então, se eu não vou adivinhar algo do futuro, se eu não vou trazer uma informação, apesar de que Deus pode me dar uma palavra, né, de conhecimento, e aí eu posso profetizar sobre isso, com base nessa palavra que eu recebi do Senhor, mas o dom de profecia, ele se parece muito mais com uma oração mesmo. Ah, isso que a Mari tá falando é tão legal, né? Porque ela reforça o que a Gitá também acabou de falar, né? A importância da gente estar ali alinhado, né, com o que Deus está falando e com a palavra dele, né? Não só com, né, com o que a gente está ouvindo, sentindo, vendo ou, né, sabendo, mas também com que aquilo que está escrito na palavra, né? Deus nunca vai contra a palavra dele. E é por isso eu até achei muito interessante que a Rábila colocou como uma dos primeiros estudos ali, acho que, se eu não me engano, na semana 3, ela faz uma convocação, é um chamamento mesmo, para que a gente assuma essa posição de querer mesmo os dons espirituais para nós, sem a dependência de um terceiro. E o alinhamento com a palavra tem tudo a ver com isso, né? Porque se a gente recebe uma profecia de alguém e tal, que você fica meio na dúvida, o que é a primeira coisa que você tem que fazer, né? É justamente chegar, pai, é isso aqui que o Senhor tem para mim, me confirma, né? Conversa comigo e ter certeza que aquilo tá alinhado com a palavra dele. Então, ela tira a gente dessa posição de vítima, né? Você sempre está esperando alguém profetizar ou alguém falar algo para você, mas não, você tem o acesso direto ali ao Pai, né? O acesso 24/7, né? 24 horas por dia, 7 dias na semana, o tempo que você quiser. Então você não precisa, né, estar necessariamente na dependência de uma outra pessoa, de um pastor, né? De outra pessoa. Não que eles não possam ser utilizados, claro que vão, mas que você pode realmente ali, né, tomar a rédea disso, né, e falar assim, eu decido. Isso eu achei muito legal. Oi, Gi, você tá sem áudio. Eu ia falar, não tô escutando a Gisá. Você tá sem áudio, Gi. E aí, né, a gente trabalha isso, né? É um relacionamento saudável. Você tem que ter uma ligação, uma dependência saudável, né? E a única dependência que você pode ter integral é dele, de Deus, né? Então é muito legal a gente ver que às vezes acaba por a gente não fluir nos dons, a gente acaba se ligando de forma não saudável e dependendo de uma forma não saudável de outras pessoas. Enquanto você falava, entrou uma perguntinha aqui, bem com o assunto que você estava falando. Muito boa. A profecia pode trazer profunda tristeza ao coração? Acho que você já falou um pouquinho, né? Mas
Se vocês quiserem falar sobre isso. E aí, gente, e agora? Quando você recebe uma palavra... Olha, eu vou responder essa pergunta usando a palavra de Deus aqui, né? Manda Isaías, vou bala. dar um exemplo, ó. A gente vê no Antigo Testamento, nos livros proféticos, os profetas trazendo uma informação para o povo. Olha, não vão por esse caminho, se arrependam, né? Eles vêm e exortam. E aí eles profetizam. E olha só, Isaías 54 diz assim: canta alegremente, estéreo, que ainda não deu a luz. Né? O que ele está dizendo, né? Que é para você começar a cantar, porque vai vir algo bom. Exulta com alegria, porque mais serão os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada. Não temas, você não será envergonhada. Não te envergonhes. Então, a palavra profética, assim, nos livros proféticos, a gente vai ver os profetas trazendo o povo para o arrependimento, falando, ó, não é por esse caminho, mas venha que ver o caminho que eu tenho para vocês. E aí eles começam a profetizar. E, né, tem Isaías, tem Ezequiel, e essas palavras são palavras de bênção sobre o povo de Israel, né? Então a referência que a gente tem na Bíblia é eles estavam em pecado. Era uma palavra de juízo no sentido de, olha, vamos mudar isso, mas ele trazia a perspectiva do céu, mostrava esse caminho, olha o que eu tenho para vocês, é isso, é uma terra boa, é uma terra nova, é vida, larguem as tendas, né? Venham por esse caminho aqui, porque o Senhor tem todas essas bênçãos para vocês. Então, se vocês pode trazer tristeza, não, mas pode gerar arrependimento, sim. Pode gerar arrependimento, e arrependimento não tem a ver com a tristeza, né? Porque o coração contrito, né? A palavra diz que o Senhor se alegra, né? Quando a gente tem esse coração responsivo, né? Maleável, que se volta para Ele. Então, vem uma esperança junto, né? Porque Deus vai trazer essa palavra de esperança para você. Muito bom, muito bom. Tem algo muito interessante da gente analisar. Por que eu fiquei triste com essa palavra profética? Por que ela me trouxe tristeza? Porque a tristeza, gente, quantos de vocês assistiram aquele vídeo Divertidamente. de filme Divertidamente? Sai da alta aqui nos Estados Unidos, né? Ele fala das emoções, né? A alegria não existiria se não tivesse a tristeza. Existe um equilíbrio. A gente precisa ir para o lugar da tristeza para algo ser promovido e gerar algo em nós para isso. Mas existe, claro, a tristeza que lembra que o inimigo deturpa tudo, tem a tristeza natural que a gente é feito para sentir. E eu digo para as mulheres, você não vai derreter se você ficar triste, tá? Se você foi feita com esse senso, podendo ficar triste, vai fazer alguma coisa com essa tristeza. Ela vai mover alguma coisa dentro de você, ela vai fazer acender uma coisa dentro de você. Leva essa tristeza para Deus. Conecta com Ele. Essa tristeza tem um fim aí, tem um porquê. Você vai dar conta dessa tristeza. Não vai derreter, tá? Então, primeiro, a tristeza não vai matar você. Tá? Mas existe uma outra tristeza que é uma deturpação. Não é só os nossos sentidos aqui básicos. É uma tristeza profunda. É algo que te leva para uma depressão. É algo ligado a alguém chamado espírito de morte. Aí você tem que estar atenta. Aí você recebeu uma palavra que realmente veio das trevas, porque veio trazer essa depressão sobre a sua vida. E foi liberado. Mas você não pode ser vítima disso. Você só vai receber e entrar nessa depressão profunda se você aceitar isso. Mas aí entra, gente, esse dom maravilhoso que nós temos aqui, dito no primeiro grupo dos 3 lá, que do saber algo, dons de revelação, que está o discernimento. Então você vai discernir, e essas perguntas que eu fiz vai te ajudar a discernir o porquê que eu fiquei triste. Primeiro pode ser por um caso que a Mari Espíndola citou aqui. Pode ser que você esteja triste porque você está muito triste com o que você fez, que essa palavra está te mostrando um caminho mais excelente. E você está profundamente arrasada e triste por ter ficado cega por tanto tempo e está fazendo aquelas coisas, né? Escolhendo aquele caminho. Então é uma tristeza que vai produzir um arrependimento, uma mudança, uma metanoia, uma mudança de rumo, né? Então é um arrependimento que vai te trazer um caminho de salvação, de saída, de luz, né? Então é muito importante você fazer essa pergunta. Mas às vezes está triste, sabe por quê? Agora, cuidado, que eu tô dando uma chapuletada hoje, né? Sabe por que você tá triste às vezes? Porque é contra o que você queria ou desejava, né? E aí entra o controle. É porque você ainda está debaixo de algo chamado controle, você está operando debaixo de algo chamado controle, que não faz parte do reino de Deus. E que é opressor, mas você está concordando com isso. E o que foi falado era do alto, mas veio contra
o que você está colocando debaixo desse controle, o que você acha que é o melhor para você. E aí entra a humildade para você receber e entender que eu estou triste porque foi contra o que eu queria, mas eu não sou uma filha mimada, eu sou uma filha obediente ao meu pai. E o meu pai vai me dar o discernimento. É a paz, vai mostrar, vai ser o árbitro do meu coração para dizer se isso é algo que veio do alto para me levar para um rumo certo, né? Ou não, é algo que veio trazer uma depressão. Então, aí, de novo, né, gente, a gente usa um dos dons, que é o dom do discernimento. Eu lembro muito bem nos tempos que a gente estava bem juntas, né, a Mari Espíndola, que você flui no discernimento. Várias vezes eu olhava para a Mari para ver o que ela estava discernindo. Né? É algo que você flui e é algo que eu gosto muito de estar com pessoas que discernem. Porque a gente precisa, né? Às vezes a gente não está discernindo, a gente precisa estar com pessoas que discernem. Então, ficou triste receber uma palavra? Vai para uma amiga de Mari e pergunta: o que você acha dessa palavra? O que você está sentindo? Né? Eu ontem fui sair com uma amiga, escutei a história toda dela, o que ela está passando, e juntas estávamos discernindo. E enquanto ela falava, eu já tinha discernimento do que estava acontecendo. Eu já tive da onde, qual que é o chamado, coisas lá da frente, né? Eu já fui dando palavras e etc. Mas eu pude junto com ela. E não é que ela não tenha o dom, ela tem, ela estava discernindo muito bem, mas é muito poderoso que a gente está juntas e discernindo. Então, trouxe profunda tristeza, pega uma comunidade de borboletas aí, mulheres livres, e destrincha se isso vem do alto ou não, se traz paz para vocês ou não, né? E faz essas perguntas para você chegar em algum ponto. O que mais, mulheres? Vou ver as perguntas aqui enquanto vocês pegam um tema aí. Achei legal que uma das meninas perguntaram como eu vou descobrir qual dos dons eu tenho. O que Boa. ela traz no livro, que é muito legal, é assim, você tem o Espírito Santo em você. E o Espírito Santo, assim como o fruto do Espírito, né, a gente não pode partir ele. O Espírito Santo está em você e ele pode fluir através da sua vida em qualquer um dos dons. E é muito legal que ela fala, né? Que são presentes que você vai desembrulhando conforme você vai desenvolvendo o teu relacionamento com Deus. E assim, muito legal também que ali Paulo fala que Deus distribui conforme lhe apraz, conforme é útil, ou seja, se for útil naquele momento, para aquele lugar, para aquelas pessoas, né? Elas estão precisando receber cura. E você ali está disponível, né? Está com o coração aberto, está conectada com o Espírito Santo. E ele vai usar a tua vida conforme for útil para a tua comunidade, conforme for útil para as pessoas. Então, as pessoas ali naquele lugar estão precisando de palavras proféticas, as pessoas naquele lugar estão precisando de milagres. Então, o Espírito Santo ele vai dispensar conforme a necessidade do outro, porque o dom é para abençoar os outros. Então, qual você tem? Você tem todos dentro de você. E conforme a necessidade da tua comunidade, das pessoas que estão ao teu redor, né, conforme a tua disposição em amar essas pessoas, o Espírito Santo vai te usar para abençoar essas pessoas. Então, você pode fluir em todos, né, conforme o querer do Espírito. Através muito dele, legal que não ela fala, depende de você. ela fala desses presentes que você vai abrindo, você pode abrir um de cada vez, né? Uns pacotinhos, né? Aqui tá essa Isso que eu pergunta, até ia então. comentar. Eu até ia Fala. comentar bem isso mesmo, ela fala para desembrulhar mesmo, são presentes mesmo. E eu achei interessante que na semana 5 ela trouxe a diferença entre talentos e dons. Então, assim, uma das principais coisas que eu anotei aqui foi que os talentos são dados no nascimento, né? É algo natural, graça comum do Espírito. Já os dons são dados no novo nascimento. É sobrenatural, é a graça sobrenatural do Espírito. Então, você pode ser muito bom em algo, naturalmente falando, mas quando você se submete ali, vai desembrulhando esses dons, você fica surpreendentemente, extraordinariamente bom naquilo. É como se, eu não sei, na hora assim, eu super pensei, é tipo um médico, já tem o talento ali para, né, cuidar e tal das pessoas, naturalmente falando, já tem esse talento, mas aí quando se ele for usado para fluir no dom da cura, já imaginou isso? É o natural mais o sobrenatural agindo junto. Uau. Então, nossa, na hora me veio esse exemplo e ajuda assim a gente a discernir, né, aquilo que é dom ou talento. Uau, que poderoso! E a pergunta que está aqui é essa, né? Como descobrir meu dom? Como começar a buscar nesse sentido? Tenho dúvidas e sempre achava que os dons eram para poucos. Tem ainda muita gente que acredita nisso. E se você acreditar,
de fato, você não vai buscar. Por que você vai buscar uma coisa que não é para você, né? É meio ruim, né? Então, nossa, muito. A resposta que vocês deram, acho que cobriu essa, né? Ou vocês acham que dá para responder mais alguma coisa? Tenho Acho que é dúvida. isso. Acho Acho que é que é isso. isso. Tá, vamos ver se Uhum. tem uma aqui, mais uma perguntinha. Ai, tinha um aí sumiu aqui. Mas se vocês tiverem pergunta, gente, mandem. Tem uma pergunta que correu aqui e eu peguei, falando assim para a gente falar mais sobre a palavra de conhecimento. E aí achei esse textinho nosso aqui da publicação, da semana 8. Então, se você quer saber sobre a palavra de conhecimento, vai no nosso feed e procura a semana 8, tá? E aqui diz assim: a palavra de conhecimento aponta para o fato de que Deus sabe de todas as coisas e se importa conosco. Então, não é que vai revelar alguma coisa para te machucar, para te expor, né? Não é essa a intenção, né? Mas é para mostrar que ele sabe de todas as coisas e que ele se importa conosco. E tem vários exemplos, né? Vocês lembram de algum aí para citar nessa área? Vou procurar aqui também. Ali o que Eu lembro, fala eu na. lembro. Pode falar, Pode Mari, fica à falar. vontade. Não, tu, vai. Fala um exemplo aí. Não, ali é o que tá até nesse post fala sobre a mulher samaritana, né? Que quando Jesus se revela para ela, né? Ele traz ali a prova, é a comprovação de que ele é o Messias. E quando ele faz a revelação a respeito da vida dela, foi bem o que a Jesus acabou de falar. Ele não vem com a intenção de expor, trazer vergonha, mas não, trazer liberdade para essa mulher, né? Para que ela possa. E tanto que ela sai de lá tão impactada que ela fala: venham e vejam aquele que falou tudo sobre o meu respeito, né? Então ele trouxe luz para aquela parte da vida dela que estava, de certa forma, escurecida, né? E aí fala do presente, né? Que a Mari Espíndola citou no começo, né? Dessa definição de que a palavra de conhecimento é algo sobre o presente, né? Ela usa essa frase. É um fragmento de informação sobre um fato presente que você recebe de forma sobrenatural, né? Então, quantas vezes a gente está com uma pessoa e de repente eu sei uma informação sobre a vida da pessoa que ela está vivendo hoje, mas eu nunca conversei com aquela pessoa, né? Eu sempre conto para vocês a história de uma fila do Detran, que tava com uma mulher do meu lado e de repente eu sabia que ela tava com problema com o marido. Mas gente, como é que eu vou, né? Da onde eu vou tirar essa informação se eu nunca vi a mulher, nunca falei com ela, né? E fui checar, perguntei, dei uma de louca, perguntei, e aí eram os dons do Espírito fluindo na fila do Detran para fazer a carteira de habilitação. Não existe lugar, não existe hora marcada, não tem como forçar. Você tem que estar aberta e prestar atenção, né? Que eu podia ter achado que era uma coisa da minha cabeça. Ia ter passado, e a mulher não ia ter sido abençoada. E a palavra que veio depois é uma palavra de restauração que ela viveu depois, né? Então, olha só, né? Depois entrou até pro Momento da Borboleta, que apareceu num dos cursos nossos. Olha que doido, né? Olha que maluco os caminhos que Deus faz. Mas é muito legal saber desse ponto, né? E é um saber sobrenatural, e não tem como explicar. A Mari Espíndola, uma vez, a gente estava no fim de um curso, daí chegou ela e falou assim: será que aquela mulher não tá com uma dor nas costas? Eu falei: não sei, vai lá e pergunta. Eu aqui não sei disso, né? Você lembra disso, Mari? E aí você Lembro. foi, perguntou, ela foi orar. Aí nós fomos todas juntas orar pela mulher. Gente, não é que não era dor nas costas que a mulher tinha, mas o que ela foi curada depois, acho que era alguma coisa de gravidez, né, Mari? Você lembra dessa história? Ela estava com um aborto retido, né? Era. Não tinha nada a ver com o que ela tinha pedido de oração, né? Mas eu É. vi que Deus queria trazer um conforto imediato, porque ela foi curada da dor na hora, né? Deus curou ela Não. na hora, assim, da dor. E ele, acho Então que foi ele uma quis dizer, palavra, ó, eu tô com você nessa, né? Eu tô né? Foi uma sabendo palavra de de tudo conhecimento. que tá Você acontecendo. tá com dor nas costas agora, né? Foi uma palavra de conhecimento. E ali a gente orou e fluiu outra coisa, que foi o dom de cura. A gente orou pela cura. Ela foi curada daí da questão das costas, mas ela foi curada também do útero e depois teve nenê, né? Então, assim, uma coisa ligada com a outra, né, gente? Vamos lá, não é um dom aqui e outro. É tudo junto e um vai se misturando e completando o outro e a obra vai se completando, né? Não foi por uma pessoa, não foi por outra, né? Veja, a Mari teve uma informação, deu aqui, eu orei para uma outra área que é da barriga, que é a área que eu mais fluo, né? De ventre, de bebê, e cada uma foi ali, né? E aí Deus vai fazendo a obra completa, né? E o meu coração é que mais pessoas se exponham a isso, né? A gente foge desses momentos, né? E não quer se expor. E eu tô lembrando desse sim da Mari, a gente tava tudo meio tateando, né, Mari? Aprendendo essas É, coisas. eu acho que a palavra de conhecimento é algo que o Espírito Santo usa muito assim na minha vida, como algo para me chamar atenção, como foi com você, sabe? Porque a palavra de conhecimento ela tem um porquê, né? Por que que Deus está me mostrando essa informação?
né? O que Deus quer que eu faça com essa informação? Né? Porque daí eu posso orar por cura, porque daí eu posso profetizar sobre a vida da pessoa, eu posso ir além, né? E fluir em outros dons também através dessa palavra. Isso acontece bastante comigo, né? E eu lembro, esse é um exemplo que eu gosto bastante, assim, que Deus me deu uma palavra de conhecimento, né? Assim, eu não vou explicar que eu vou demorar um pouquinho, mas de que uma mulher estava tendo um relacionamento com um homem casado, mas ela não sabia. E eu falei, e agora? O que que eu faço, né? Então Deus usou a palavra de conhecimento para me levantar como uma intercessora, para me levantar em oração, para que aquilo viesse à luz, né? Então, o legal da palavra de conhecimento é perguntar realmente para o Espírito Santo o que que é para fazer com ela, Olha que chave, gente. né? O porquê que você quer me mostrar isso, né? É só para eu falar, ó, tô sabendo o que tá acontecendo. Apontar o E outra dedo. coisa que, outra coisa que eu acho legal, assim, é a gente não ficar preocupada, assim, não permitir que essas dúvidas, ou ai, qual que é o dom que eu fluo com maior facilidade e tudo mais, isso paralise a gente, ou ingesse a gente, né? Tipo, Uhum. não vou orar por isso, porque, ai, não é o dom que eu geralmente, que o Espírito Santo me usa. Não ficar esperando, né, a manifestação. Mas sim, e já vai buscando, vai colocando em prática, não ficar tentando adivinhar, né? Ou pensar, ai, o que Deus quer, né? Vai indo que Deus Traçar um vai. caminho lógico, porque não tem às Sim, vezes. não tem, Não tem. não mesmo. E eu acho muito legal, né? Porque ela fala assim que a palavra de conhecimento é uma ferramenta muito poderosa. Até, gente, para a gente evangelizar, para trazer pessoas para Deus. Porque quando você Uhum. dá uma palavra dessa para uma pessoa que você não conhece, a pessoa vai olhar para você como é que você sabe dessa informação. E neste momento se abre para você explicar da onde você Uhum. que ela também pode ter, que é para ela. Então, às vezes, a palavra de conhecimento até é para uma cura específica, para um momento específico ali do presente, mas é algo que Deus está querendo trazer salvação para a vida da pessoa. E quando ela recebe, ela vai falar assim: eu tenho certeza que Deus existe, porque Meu essa Deus, pessoa isso, falou Deus algo existe. e que ninguém sabe. E que essa pessoa sabe de uma forma sobrenatural. Né? Então, É a isso mulher samaritana, né? Ela falou: Uau, você sabe tudo isso da minha vida. Então você não é qualquer pessoa, você é um profeta. acusa, né, a curiosidade da pessoa. E o objetivo é que essa pessoa se aproxime de Deus. Então, você que está nos ouvindo, você está liberada aqui, em nome de Jesus, para dar palavras aonde quer que você esteja, para pessoa cristã e não cristã. A informação veio, você pergunta para o Espírito Santo como entregar e use a ousadia e entregue, porque eu tenho certeza que essa vai ser uma ferramenta para aproximar aquela pessoa de Deus. E esse é o objetivo de todos os dons é trazer os filhos de volta para o colo do Pai. É esse o objetivo, né? Esse é o fim de tudo isso. Não é para ninguém se achar, ninguém ficar parecendo o melhorzão, que sabe todas as informações, porque a gente aqui já sabe, já percebeu que não é nosso mesmo, que é ele, que é pela graça, que é ele que flui, é para levar para ele, não para nós. Né? Eu sempre digo, não venham para mim, que aqui vai pesar, vocês vierem tudo no meu colo. É para ir para lá, né? É para ir para lá, é para ir pro colinho dele, né? Tem um recadinho aqui, ó. Muito bom ouvir mulheres inspiradoras. Deus as abençoe por cada semente germinada pelo pólen do Espírito Santo. Muito bom. Que bom que vocês estão Sim. recebendo. Ó. Amém. Eu recebo os dons do Espírito Santo. É isso mesmo. E às vezes a gente fica achando que é para receber através de um raio ou de alguma coisa que aconteça. Gente, é muito mais posicionamento e tomar posse do que já foi liberado. Já foi liberado. E aí tem as ativações, né? Ela encheu de oração. Pega aquelas orações que estão nos nossos posts, gente. É para você fazer em voz alta. Você posiciona, fala, declara, ora. E aí é ver o agir de Deus, né? E Tem reconhecer. exercícios práticos também ali. Tem, Exercícios práticos, tem bem muita legal. coisa boa. Ó, aqui pediram para a gente falar aqui. Poderiam falar um pouco sobre dom de cura. Vamos lá, deixa eu ver qual semana que era da cura. Tá no último grupo, no grupo dos dons que manifestam o poder de Deus, tá? Dom de cura foi na semana 13, Gisele. Ah, foi a última quase. Falta Uhum. acabar Uhum. bem no finalzinho. Então vamos lá para semana 13. Lembrando, gente, que no nosso feed você encontra, tá? Vai correndo ali com o dedinho, você vai chegar na semana 13. Vamos lá. O que é um dom de cura? Você vai clicar, tá com os teminhas ali bem fácil de você achar, ó. O que é o dom de cura, tá?
Vai ficar lá, nós não vamos apagar, é um post, você pode compartilhar, pode salvar, pode colocar. Se você colocar, apertar aqui, vamos ver se dá pra ver, ó. Nesse símbolozinho aqui, ó, gente, ele fica salvo. Vou apertar pra vocês olharem. Ele fica salvo, ficou pretinho, ó. Tá vendo ali a bandeirinha? Ficou pretinho. Aí vai ficar salvo pra você no seu Instagram. Quando você vai nas bandeirinhas ali, nos posts salvos, pode ter todos os dons salvos. Quando você ficar em dúvida qual que você tá fluindo, porque eu tô já declarando que você vai fluir, você pode checar aqui. E assim, você pode fluir sem estar sabendo qual é o dom, tá bom, gente? Você pode simplesmente deixar o Espírito Santo fluir e depois você descobre o que você... O que senão vira trava, né? Senão vira trava, né? Ele vira trava. Vamos lá, deixa eu lembrar aqui um pouquinho do que a gente estudou na parte de cura. Se vocês lembrarem. O mais legal do dom de cura, gente, que ela fala ali, é que Deus não vai usar, a gente não pode pensar que Deus usa uma pessoa específica ou uma igreja específica. Então, se eu quero receber cura, eu tenho que ir lá na casa da Mari, porque a Mari tem o dom de cura. Porque daí eu tô buscando uma pessoa, né? Uma curandeira. Eu vou lá para Gisá, porque a Gisá tem o dom de cura, né? E ela fala, ela é bem enfática nisso, que aí a gente estaria procurando ou uma determinada pessoa, isso daí tá lá no post, né? Ou uma determinada igreja, um lugar, né? E não é para eu buscar uma pessoa em nenhum lugar, é para eu buscar em Deus, né? Então, o dom de cura, eu posso orar por mim mesma e ser curada, por exemplo, né? Eu tô com uma dor, eu oro, né? Então, o dom de cura não é... Eu acho que todos os dons, né? A gente pode pensar assim, que não é da pessoa, tá? A gente tem que buscar o dom de cura, a gente tem que orar por cura, né? Tem que ser aí um instrumento, né? E profetizar a cura sobre as pessoas e orar sobre cura e deixar que Deus faça, né? E eu acho isso bem legal no post, ela deixa isso bem claro. A gente não pode procurar alguém que a gente ache que tem esse dom, né? Como a gente falou. O dom é do Espírito, ele distribui conforme ele quer, para cada ocasião específica, para aquilo que ele quer fazer na vida da pessoa, né? A moça estava lá querendo a oração por causa do bebê, mas Deus queria curar ela do problema nas costas. Então, é conforme ele quer fazer, do jeito que ele quer fazer, né? E a gente não pode engessar isso, achar que só alguns têm o dom de cura, né? Quem que tem esse dom, esse poder de curar? É Deus, é o Espírito Santo, não é a pessoa. Uau! Claro, né? Eu achei legal. A gente vai ver gente que flui mais, né? Eu vejo meu marido que cura, né? Quem flui mais é quem se arrisca mais em orar por cura. Os mais cara de pau, gente. É isso. Fala, Maria. Quem vê mais cura é quem ora mais por cura. Ela até fala bem isso, que orar por cura é um ato de fé e obediência. Então, quando a gente tá orando ali, a gente não vai ficar, ai meu Deus, mas e se não curar? Ai meu Deus, mas sabe assim? Será que eu tenho esse dom de cura? Exato. Que nem a gente aprende no Metamorfose, né? Deixa esse peso, essa responsabilidade de quando Deus vai curar para a parte de Deus, né? A gente, como um ato de fé e obediência, a gente vai lá e ora por cura, né? Porque diz lá que a gente vai impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então, amém. Então, a gente vai fazer isso. Não vamos ficar assim, ai, não, por esse eu não vou impor a mão, porque vai que não seja curado, né? Não, a gente vai lá por obediência. Se chegar de cadeira de roda, não, eu não oro. Não, cadeira de roda. Se for dor de cabeça. E é a mesma coisa, né? O poder de Deus pode curar qualquer um, sim, ó, né? Com um estalo de dedo, né? Nossa, que incrível. E assim, tá com dúvida? Gerou essa dúvida na hora de orar? Vai para a palavra. Declara a palavra, leia a palavra, né? E entenda que ela é para você. Então ali ela coloca nesse post da cura, tem, se você rolar pro ladinho ali, tem Mateus 10:8 e diz: cure os enfermos. Jesus ordenou os seus discípulos e disse: cure os enfermos, né? Então, se foi ordenado isso para nós, né? Se tem essa ordenança, cure, é porque a gente vai poder ser usado em cura, né? Que isso é possível. E não está dizendo, ó, cure só você que é específico tá lá, né? Você que fez o curso tal e que tá apto. Não, cure os enfermos. Você que é discípulo, seguidor de Jesus, cure os enfermos, né? Ressuscite os mortos, limpe os leprosos, expulse os demônios. Você recebeu livremente. Dê livremente. Olha só.
E esse dar livremente, gente, é uma frase que, olha, dá para ter uma pregação só sobre o de livremente. Porque o que a Marinieve falou, dessas dúvidas, dessas prisões na mente que vem na hora que você vai querer orar pela pessoa, já são prisões, já não é orar livremente. É orar com a mente presa, né? E aí realmente você não vai ver acontecer nada, você não vai chegar nem a ter a coragem de orar pelas pessoas. E aí, como a Mari Espíndola falou, vai ver cura quem ora por cura, né? E é exatamente isso. Quem mais ora pelas pessoas, mais vai ver cura, né? Então eu tenho um marido que cara de pau que ora por todo mundo toda hora, ele vê muitas curas, né? Eu às vezes fico, não, a pessoa não pediu, né? E aí não vejo tanto, né? Olha só, né? Então a gente tem que entender isso, né? Você recebeu livremente, dê livremente, entendendo que não sou eu que recebi pelo mérito meu, né? Eu recebi pela graça dele, de forma livre e livremente pela graça que eu vou dar, né? Nossa, é tanta coisa pra gente viajar aqui, Mari, que perigos. Maris, que perigo. Nossa, apareceu uma pergunta que agora eu perdi ali, mas estava falando assim, se quando Deus mostra uma doença é porque ele quer curar. Tá, vamos ver Foi aqui. essa pergunta. Ah, era essa? Você conseguiu ler? Consegui ler. Eu não consegui rolar, mas dá mais uma olhadinha ali. Quando Deus mostra que uma pessoa ou um familiar dela tem uma doença, é porque ele quer curar? Então, veja, se você não sabe que a pessoa tinha nada, e você tem essa informação, é uma o quê? Palavra de conhecimento. Porque é algo do presente que a pessoa está enfrentando e que ao você falar, por um acaso você está com isso, a pessoa vai dizer assim, da onde que ela sabe? E assim, ele não vai mostrar, vai dizer, só pra você saber. Não tem cara de Deus isso, tem? Não, fala a verdade. Não tem cara de Deus isso, né? Eu vou, né? Como ele fez com a mulher samaritana, ele mostrou a situação porque ele tinha um caminho mais excelente para ela, ele tinha liberdade para ela, ele tinha a cura, ele tinha o amor, ele tinha a aceitação, ele tinha tudo aquilo, todo aquele banquete para ela, né? Então, se Deus está mostrando e apontando algo, é porque ele tem um banquete, não uma sentença de morte, não uma condenação. E aí vai do que você entende e sabe de Deus, né? Procura e estuda quem Deus é, quais são as características dele, estuda quais são as características do nosso inimigo. E aí você vai entender que Deus é um Deus de cura, né? Que a doença não cabe nele. Ele veio para salvar o mundo, ele veio para nos curar, ele já levou sobre si todas as doenças, né? Então, dizer que é para ficar doente, daí você está concordando com outras coisas, né? Então, esse é o meu posicionamento, tá, gente? É o que a Rávila também fala no livro, né, sobre o dom de cura, né? Que a gente é chamado para orar pelos enfermos. Se vai ser curado ou não, gente, daí é uma outra questão, né? A gente entra no outro ponto. O que vocês acham aí? Eu acho que esse é o ponto, né? O ponto sobre a cura. É a nossa preocupação em relação a como Deus vai fazer, né? Como é que Deus vai agir. Eu acho que quando Deus traz essa, né, palavra de conhecimento, como a gente já falou, a gente pode perguntar para ele o que ele quer fazer. Porque às vezes ele quer consolar, às vezes ele quer encorajar, porque o processo de cura, ele é muito específico, né? E a palavra demonstra que as pessoas sendo curadas instantaneamente, mas também tem o exemplo de Naamã, que foi dada uma instrução para ele. Ele passou por um processo 7 vezes, ele teve que mergulhar nas águas para que ele fosse curado, né? Totalmente curado. Então, a gente não pode, assim, o medo ou a dúvida do como Deus vai fazer impeça a gente de orar por cura, né? Mas se você está em dúvida, às vezes, poxa, mas eu não quero orar sem estar em concordância. E assim, eu falo para vocês que a gente, por fé, a gente sempre ora. A gente sempre ora. Ora para ressuscitar, ora para Deus curar, a gente ora. Porque a gente sabe que Ele pode fazer, né? E muitas vezes eu vejo algumas pessoas desencorajando a gente a orar, dizendo assim, mas se Deus não quer curar, mas se Deus não quer ressuscitar, Daí ele não vai né? E, né? Mas eu vou orar. mas a gente vai orar, né? E a gente vai usar o ingrediente da fé, né? E vai trazer essa atmosfera de fé, porque a nossa fé ela não está baseada nos fatos, naquilo que acontece, mas em quem Deus é, né? E a gente estava orando por um amigo que estava com câncer e a gente estava crendo muito que Deus ia curar ele. E infelizmente ele foi, né? Partiu com o pai. Mas aí a gente olha e a gente muda a perspectiva, né? Porque se Deus tivesse curado ele,
né, e ele tivesse aí retornado, ele teria todo um processo ainda de recuperação e tudo mais, né? A gente orou por muitas pessoas para serem curadas, né, do Covid. E assim, mas o que Deus tinha, né? Deus tinha uma cura completa, né? Hoje essa pessoa, né, tá na glória com Jesus, está totalmente curado, não existe mais dor, enfim. Aí o Espírito Santo, né, consola o nosso coração. Mas a gente não pode, assim, o medo, falar qual é a vontade de Deus, a gente tem que orar em concordância. Então, pergunte para Deus como você deve orar, né? Às vezes pode acontecer da pessoa ficar frustrada porque você orou e nada aconteceu? Pode, fica triste? Pode. Mas então, se você tem dúvida, pergunte para o Espírito Santo como eu devo orar, então, o Espírito Santo, né? Como é que eu posso encorajar essa pessoa, né, de alguma forma? Porque Deus só vai falar para você não fazer, não orar por cura, se ele der uma outra direção, né? Ele pode falar para você, ó, fale para aquela pessoa que eu sei que ela tá passando, eu tô com ela. Amém. Então vai lá e fala isso, olha, Deus me mostrou que você tá passando por isso. Você tá com essa dor, então, ó, Deus se importa com você, ele te ama, né? E ele tá com você nessa, mas eu gostaria de orar por cura. E se Deus quiser te curar, eu quero orar com você agora. Então eu acho que esse é um bom caminho, né? Você primeiro mostrar o amor do Pai, mostrar que Deus se importa, que Ele tá com você na tua dor, que Ele tá com você na tua doença, mas, assim, eu gostaria de colocar em exercício a minha fé, dizer para você que eu creio que Deus pode fazer e eu quero orar por você. Eu acho que esse é um caminho, assim, para orar por cura, Muito né? bom. Porque é aquela pergunta, e se não curar? Mas eu digo, mas e se curar? E Né? se curar? Então, assim, né? Eu sempre digo assim, oramos para mortos ressuscitar, a gente não viu acontecer, mas eu tenho certeza que você tá com a consciência tranquila que você fez, foi até o fim com a tua fé, até o extremo, amando e declarando, e com a tua fé, e você fez tudo o que você podia. Então, agora realmente é a vontade do Pai, né? Não vem nenhuma acusação de que faltou eu fazer isso, ou eu deixei de fazer isso. Então, eu sempre oriento. Na dúvida, ore. Na dúvida, declare, né? Vamos dizer, mas e se não curar? Eu digo, mas e se curar? Né? E aí, outra coisa que entra, né? A gente já aprovou e viu, né? A Mari já provou várias curas na vida dela. E ela viu cura emocional, cura física, né? Eu já provei, a gente já provou e a gente já viu. Então, a gente sabe que é possível, né? A nossa fé tá lá nas alturas. A gente sabe que é possível. Então, toda vez que a gente ora, diz a palavra de Deus. Toda vez que o justo ora, algo acontece. Nem sempre eu vou ver, mas algo se movimentou. E aí, como vai se parecer é o que a Mari falou. Às vezes era o tempo da pessoa ir mesmo, e é lá na glória que ela está totalmente curada, livre de todas as coisas. Às vezes é para permanecer. Então, entra a fé, né? Entra abrir mão do controle, entra abrir mão da glória. Eu estou orando por cura e eu não quero a glória para mim, né? Se a pessoa for curada. E se a pessoa não for curada, eu também não vou pegar culpa para mim. A glória não é minha e a culpa não é minha. Eu sou um instrumento. Quando a gente entende isso, eu acho que é a chave principal, né? A gente começa a ser livre, a gente dá livremente o que a gente recebeu livremente. Ai, que live gostosa, a gente podia fazer toda semana. Tem a última pergunta aqui. Sonho está ligado ao dom de visão? Recebo mensagens para outras pessoas através de sonhos. E agora, gente? A gente nos Agora tem que... nesses dons. Tem um Instagram só do Sonhando com Deus. Vai lá pro Sonhando com Deus, Dani Carvalho, se vira nos 30 para responder essa pergunta. Veja, primeiro, visão é a forma como Deus está se revelando a você. Não existe um dom de visão, ele não está aqui nessa lista, né? Mas você pode ter uma palavra de sabedoria ou uma palavra de conhecimento através de uma visão. Isso. Tá? Então, a visão, ele é né, o sonho é a forma como Deus fala com você. A visão é a forma como Deus fala com você, não é um dom, não existe o dom de visão. E aí ela pode fazer essas perguntas. Você sonhou ou você teve uma visão? E você vai começar a analisar, né? Você que está querendo aprender, será que foi uma palavra de sabedoria que eu tive em sonho ou visão? Fala sobre o presente? Fala sobre o futuro? É uma palavra de conhecimento? O que será, né? Então, do presente ele é conhecimento. Sabedoria, né? O que será que é? Aí você pode fazer essas perguntas. Será que é algo que eu estou discernindo sobre uma situação, sobre o meu futuro, sobre a minha vida? Será que é uma palavra profética? Né? O que será que é? Será que é algo que eu recebi nesse sonho? É uma fé? É uma dose de fé aí para uma situação específica? O que será que é? Então, faça perguntas. Faça perguntas para você mesma, pergunte para o Espírito Santo. Né? Pergunte para o Espírito Santo o que significa essa visão. Então, é bem legal o que a Mari explicou, né? Que ele vai falar de várias formas. Então, a palavra de sabedoria eu posso ter de várias formas. Pode ser que eu ouvi alguma coisa, que
que eu vi alguma coisa, que eu senti alguma coisa. E aí entra aquelas personalidades proféticas que a gente está estudando, que a nossa atriz, Mari Espíndola, está atuando para ver se todo mundo entende de vez o que são as personalidades. Estamos desenhando. Estamos desenhando. Então você pode ir lá no perfil do Voe Metamorfoses, Voe_Metamorfoses, que é o curso do Voe Borboleta, e ali vai estar descrito cada personalidade profética, como Deus fala, né? Alguns sentem, alguns vê, algumas formas, né, gente? Não vamos pôr na caixinha. Mas ali vai te ajudar também. Ali fala do Seer. Justamente hoje entrou no ar ali o do Seer, de quem vê, a pessoa que tem as visões. E se você quer mais informações, vai para o Sonhando com Deus, @Sonhando com Deus, que é o curso da borboleta Dani Carvalho, e você vai mergulhar nesse assunto sonhos, vai ser muito bom para você. Gente, acho que é isso, hein? Falamos bastante de... Ó, Sonhando com Deus está aqui respondendo. Sim, o sonho está ligado. Escreve lá para a Dani, que a Dani é cheia de chaves nessa área. A gente ama passar um monte de pergunta para ela, que a gente não consegue responder. Ai, gente, muito bom. Ó, tem um recadinho aqui. Está incrível essa série das personalidades proféticas. Parabéns, gente, da Mari ali com a Laís, empenhadas com a Nadi Ninja, colocando no ar aí muito conhecimento para vocês. Gente, é isso. Considerações finais. Maris, as duas. Ai, o que eu super queria dizer, assim, meu Deus, é o que fica ecoando, assim, na minha cabeça, é a gente não ficar esperando o momento certo, esperando, né, pra gente, ai, mas será? Gente, deixa fluir, que nem a Gita falou, livremente mesmo. Porque a gente, às vezes, perde oportunidades, né, de ser bênção na vida de outras pessoas, de edificar, de confortar, de exortar, por medo, por dúvida, né? Eu já, quem é cristão já sabe, né? Vai ter momentos que você certamente vai falar, ai Deus, mas será? E depois vem a confirmação e você fala, puxa Deus, desculpa ter duvidado de você, né? Então, não permitir que essas teorias, o que a gente está vendo na teoria, seja um motivo para te engessar. Mas o que a gente está querendo mostrar aqui são instrumentos para facilitar a sua vida. Mas não significa que a gente vai ficar sempre colocando numa caixinha, porque, como a gente sempre diz, o Espírito Santo pode agir de diversas formas e ele é criativo. Então, só basta a gente estar aberto, não se engessar mesmo. Muito bom. Obrigada, Mari Nieve, pela contribuição, né, em todo esse estudo. Parabéns. Vou chegar em Curitiba, a gente vai fazer um encontro dessas mulheres tradutoras aí para celebrar, porque foi uma vitória para o Borboleta também. Obrigada por todo o teu empenho e participação. E Mari Espíndola, suas considerações finais? Você recebeu o Espírito Santo, nasceu de novo, o Espírito Santo já está em você. Você já tem esses presentes. E o estudo é recebendo e ativando. Então, você já recebeu, o Espírito Santo está em você, então começa a ativar, começa a colocar em prática. E quanto mais você praticar, mais você vai fluir nos dons. Muito bom. E para finalizar, eu quero lembrar a todas vocês que nós somos livres e somos responsáveis. Não é que a gente tenta de qualquer jeito e deixa fluir de qualquer jeito, não, porque esse estudo mostra para a gente o caminho da segurança, da responsabilidade, que a Mari Espíndola também citou aqui, que é o amor. Né? Quando a gente faz em amor, quando a gente entende que a nossa responsabilidade é amar, é consolar, é exortar, é edificar, quando a gente entende isso, a gente vai deixar fluir de uma forma livre e responsável. Então, isso é muito importante você ter desse estudo todo que a gente está falando. A gente não está dizendo, olha, descubra o dom e vá doidado, entregar de qualquer forma. Não! A gente está dizendo que os dons, eles são presentes do céu para você abrir, né, para edificar uns aos outros e para serem usados de forma responsável com essa pitada principal. E por isso que o versículo está entre um e outro ali, que é o amor. Né? Então, é para a gente amar uns aos outros de fato, para manifestar o amor de fato. E que todos vocês possam experimentar e fluir nos dons. Esse é o nosso coração, que esse estudo possa ficar sendo compartilhado aí, passe para o maior número de mulheres que você conhece e vamos juntas ativar o dom dessa mulherada. Pode passar para homem também, que funciona, né, Mari? Muito. Obrigada, Mari Espíndola, Mari Nieve, pela contribuição. Eu sei que não foi tão fácil, né, dar conta de tudo aí com os afazeres de vocês, mas vocês são umas guerreiras
Quero dizer que eu amo vocês, que eu admiro vocês e é um prazer ter vocês aqui na staff do Voo e Borboleta. Um beijo! Beijo! Um beijo! E a gente agradece aqui a Carlinha, gente. Carlinha que coordenou esse estudo aí, a Josi, que também esteve envolvida, a Nadi, a nossa Nadi Ninja, que fez todas as artes para vocês, para chegar até vocês de uma forma bem didática, bem clara, essa informação. Então, é uma equipe grande envolvida aí para trazer essas traduções para você. E eu espero que você tenha aproveitado. Se você não sabe do que eu estou falando, é um estudo de 15 semanas que está disponível aqui de graça, de presente para você. É só correr no nosso feed e você vai encontrar os posts. São posts de carrossel que você vai indo para o lado, tá? E você vai podendo aproveitar, ler, aprender. E o nosso objetivo, como diz o livro e o estudo, é que você descubra e ative os seus dons espirituais. E caiu uma última perguntinha aqui, dizendo que ela orou por uma pessoa que estava com trombose, ela foi curada, e ela está perguntando se ela tem o dom de cura. Então, sim, você tem o dom de cura. Você tem o dom de cura, use mais vezes. Se você orou por uma pessoa e você já viu cura, use mais vezes. Ouse orar por mais pessoas. Às vezes ela vai ser curada, às vezes não vai ser curada. Você pode orar por pessoas e não ver cura e ainda ter o dom de cura. Gente, no final das contas, a gente tem que abraçar, como diz o Bill Johnson, aqui na Califórnia, abraçar o mistério. Porque nem tudo a gente vai entender. Por que eu oro e não vejo cura às vezes? Por que eu oro e vejo tantas mulheres tendo bebês? Por que eu oro por algumas e elas não têm? Eu não sei te explicar. Mas isso não cabe a mim. Eu tenho que abraçar o mistério, não deixar que o não aconteceu me impeça de continuar orando. Porque senão eu não vou ver o que vai acontecer. Né? Então a gente tem que se manter sempre crendo, sempre acreditando, independente da minha experiência. Deus é um Deus que cura, independente se eu vejo cura ou não ao meu redor. Isso é algo difícil da gente processar. A nossa capacidade de pensar mesmo não acompanha isso, porque é algo sobrenatural. Mas é um princípio, é uma verdade que está na palavra de Deus. A gente tem que se agarrar a isso e não às nossas experiências. Então, continuem fluindo, continuem buscando os dons espirituais com zelo, porque isso vai edificar a tua vida, vai edificar a vida das pessoas que convivem com você na tua família, as pessoas que trabalham com você, as pessoas que você tem contato. Isso vai ajudar o reino de Deus a avançar. Você vai fazer pessoas melhores, você vai trazer resultados para esse mundo. É sim um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho muito poderoso. Espero que esse estudo de 15 semanas tenha edificado a sua vida e eu espero que no ano que vem, já no primeiro dia de janeiro, a gente possa estar lançando para você esse estudo em tempo real, junto com a equipe do livro em português. Estamos trabalhando para isso, vamos correr atrás disso, porque eu sei que esse conteúdo é muito precioso para ficar apenas para quem entende inglês. A gente quer que você que não entende, que não tem essa facilidade com a língua, também possa ter acesso, ok? Então, estude os dons do Espírito, mande comentários pra gente. Se você estudou semana 1, 2 ou 3, quando você quiser, não tem atraso. Estude e deixa um recado lá nos comentários, porque a gente vai ver que você está estudando agora e a gente vai te responder. E a gente vai estar com você. Temos uma equipe enorme de borboletas, sempre batendo as asas pelo nosso Instagram para ajudar você. E o nosso coração é edificar, consolar e exortar a sua vida para que você voe, borboleta. Um beijo para todas. A gente se vê em breve. Tchau!